Olá, seja bem-vindo ao canal Operação Matemática com o professor Tiago Xavier. Você quer aprender sobre razão matemática? Então você está no lugar correto, tá? Acompanhe esse vídeo até o final que você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai aprender desde o início aqui, passo a passo, como que tudo isso funciona, tá? Então esta já é a primeira aula sobre razão. Vamos lá então ver o que é a razão. Primeiramente, pessoal, peguei aqui de um livro, tá? Essa definição aqui. E vou explicar para vocês como é que funciona então, tá? Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente A sobre B ou A dividido por B, tá bom? Então, veja bem, a razão matemática ela pode ser escrita assim e também pode ser escrita dessa maneira, tá? Vamos lá. Outra coisa aqui, ó. Quociente, né, pessoal? Vendo o que? Da divisão, tá? Ah, mas aqui parece que apareceu uma fração, né? Sim, pessoal. A razão matemática, tá? Ela é representada por... Pode ser representada por fração, que é muito usado esse modelo de escrita, tá? Pode ser assim também, tá? Tem outra coisa também, pessoal. Toda fração, tá? Essa forma de escrita aqui, ó, ela representa uma divisão, tá? E divisão tem resultado, né, quociente, tá? Então, pessoal, é assim, tá? Que nós podemos representar uma razão. Já vou explicar para vocês aqui com números, tá? O A e o B são números racionais aí, por exemplo, né? 4 sobre 5, tá? 5 sobre 8, depende aí da razão que tenha no caso, tá? E o B nunca pode ser zero, ou seja, o número que vai aqui, tá? Ele nunca pode ser zero. Vamos ver aqui num exemplo rapidinho para você perceber como que monta uma razão, tá? Então, em um exame, 1.200 candidatos disputam 400 vagas. Com esses dois números, podemos montar as razões, tá? Então, eu montei essa razão aqui, ó. 1.200 dividido por 400, que eu também posso escrever 1.200 sobre 400, tá? Então, este 1.200 sobre 400, tá? Por que deu aquele resultado lá, o 3, né? Ó, deixei lá o resultado final aqui, ó, 3 sobre 1. Bom, se você pegar lá o 1.200, certo? Sobre 400, nós podemos simplificar isso aqui, tá? Como eles terminam em zero, eles são múltiplos do 10, então você pode cancelar esse zero com esse zero aqui, tá? Estou simplificando a nossa fração, tá? Você tem mais um zero aqui e esse zero aqui também podemos cancelar, tá? Então, fazendo isso aqui, nós vamos ter 12 sobre 4, tá? E simplificando o 12 e o 4, né? Eles são múltiplos do 4. Então, os dois eu posso simplificar, né? Simplificando a fração, dividindo ambos por 4, tá? Então, vai dar 12 dividido por 4 dá 3 sobre 4 dividido por 4, 1, tá? É o que dá aqui no final, aqui nesse resultado, tá? 3 sobre 1. Então, olhe bem, esse 1.200 é o que? É o número de candidatos. E o 400 é o número de vagas, tá? Que está aqui no probleminha, né? No exemplo. Beleza, então vamos lá. Agora, olhando o nosso resultado final aqui, né? A nossa razão já está prontinha, 3 sobre 1. Interpretando essa razão matemática, ela nos diz o seguinte, que, né, tem 3 candidatos para cada vaga. Ó, você tem 3 candidatos para cada uma vaga. Ó. Então, porque ó, esse 3 está ó, na linha, tá? Do que eu coloquei aqui como sendo ó, candidatos, tá? E esse número ali, ó, o segundo que aparece é a quantidade de vagas, tá? Isso é muito importante também na razão, tá, pessoal? A ordem das coisas aqui, tá? Ou também outro jeito de você interpretar isso aqui é assim, ó. A razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 3 para 1, tá? 3 para 1, beleza. Bom, posso fazer assim também, ó. A razão, ó. Esse mesmo probleminha aqui, posso montar a razão dessa maneira aqui também, tá? 400 primeiro e depois o 1.200, tá? Passando a escrita da outra maneira, tá? Em forma de fração fica assim, tá? Então, simplificando, né, nós vamos chegar em 1 sobre 3. Agora, pessoal, o primeiro número que aparece aqui
número de vagas. E depois o segundo número que aparece é o número de candidatos, tá? Então, agora, interpretando essa razão, tá? Ela nos diz o seguinte, tá? Para cada vaga há 3 candidatos. Ó, para cada uma vaga você tem 3 candidatos, tá? É outra forma de fazer o mesmo caso aqui, tá? Então olha bem. E, né, outro jeito de você interpretar isso aqui. A razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 3, tá? Então, nós montamos aí, né, duas razões aí que podem representar aqui esse caso aqui, tá? Dos 1.200 candidatos disputando essas 400 vagas, tá? Beleza, né? Então, olhe bem, né? Agora, pessoal, perceber aqui que, né, a ordem também pode dar uma diferença aqui no final, né, quando você simplificar a sua razão, tá? Se você inverter a ordem dos números, tá? Pode mudar o seu resultado, tá? Então aqui ficou 3 sobre 1 e aqui ficou 1 sobre 3, tá? Então, pessoal, nós também devemos levar em consideração a ordem desse negócio, tá? Eu já vou falar para vocês aqui, tá? Vamos fazer uns exemplos também, para você perceber como que a ordem é importante, tá? Na hora de montar a razão, tá? Isso é importante na hora de resolver os probleminhas, tá? Que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, nos exemplos aqui. Então, pessoal, uma, uns nomes aqui que não podemos esquecer, tá? Em toda razão você tem o primeiro número que apareça é chamado de antecedente, tá? E o segundo número que apareça é chamado de consequente, ok? Se tiver escrito dessa forma, né? O primeiro número que estiver aqui é o nosso antecedente e o segundo número que estiver ali, ó, né? No caso, no lugar do B, é o consequente, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Vamos decorar bem esses nomes. Primeiro número que apareça, antecedente. Segundo número que apareça, consequente, tá? Então você vai já perceber aí que esses nomes são importantes para nós, tá? A ordem também dos números vai ser importante aqui na hora de resolver os probleminhas aqui, tá? Ok. Bom, algumas formas de você ler, né, a razão, tá? Você pode ler ela dessa maneira, tá? A razão A sobre B ou A dividido por B, né, pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Você pode falar assim, ó, razão de A para B. Ou A está para B. Ou simplesmente A para B, tá? Tem esses 3 tipos aqui, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aí. Vai perceber aqui, pessoal, que no exemplo, a ordem aqui é muito importante, tá? O nosso antecedente e depois nosso consequente, tá? Bom, para fazer as razões, eu uso muito o modelo da fração, tá? Eu gosto de usar esse modelo aqui. Então vamos ver aqui. E eu vejo por aí que é o mais utilizado, é aquele modelo, tá? Então vamos fazer assim só. Bom, primeiro exemplo. Numa partida de basquetebol, tá? Rafael fez 15 arremessos, acertando 9 deles. Nessas condições, qual a razão do número de acertos para o número total de arremessos de Rafael? Bom, vamos ter que montar a razão. Antes de montar a razão, vamos ficar bem ligado aqui nessa frase, porque nessa frase já apareceu qual é o antecedente e qual é o consequente, tá? Então aqui, ó. Qual a razão do número de acertos? Quero primeiro o número de acertos. Vou grifar essa palavrinha aqui, ó. Acertos para o número total de arremessos que ele fez. Então, pessoal, o nosso antecedente aqui será o número de acertos e o nosso consequente será o número de arremessos, certo? Então vamos fazer assim, ó. Eu gosto de fazer desse jeito assim, ó, antes de montar a razão. Acertos, tá? E arremessos. Arremessos. Tá aqui.
Bom, eu faço assim para montar a razão, tá? Daquela forma, a forma fracionária, forma de fração, tá? Eu faço assim, ó. Aí você não se perde. Ó, primeiro vai ser o número de acertos, depois o número de arremessos. Então, montando a nossa razão, ela vai ficar bem assim, ó. Vai dar igual a... Quantos acertos Rafael teve? Foi 9, ó, acertando 9. Ele acertou 9, então colocamos o 9, tá? E no lugar do arremessos, né, nós colocamos o 15, tá? Ele fez 15 arremessos, né? 15 arremessos. Montamos aqui, agora nós verificamos se é possível simplificar, né? O 9 e o 15, eles são múltiplos do 3, então posso dividir o 9 por 3 e o 15 também por 3, tá? 9 dividido por 3 dá igual a 3. Sobre 15 dividido por 3 dá igual a 5. Tá, então, tá montada a nossa razão. 3 para 5, ok? Vamos lá para a letrinha B aqui, ó. Vamos ver aqui na frase qual é o nosso antecedente e qual é o nosso consequente. Então, vamos ficar bem ligado aqui, ó, que ele já aparece aqui, ó. Qual a razão entre o número de arremessos que Rafael acertou? Olha bem, é bom ler bem toda a frase para depois, né, você saber qual é o antecedente e depois o consequente. Porque aqui apareceu a palavrinha arremessos, mas ele já continua dizendo arremessos que Rafael acertou e o número de arremessos que ele errou. Então eu preciso do número de acertos novamente, ó. Depois o número de erros, antecedente, consequente. Então vamos fazer aqui, ó. Preciso do número de acertos e depois o número de erros. Com isso, nós vamos montar a nossa razão, tá? Em forma de fração, assim, ó, tá? Então vai ser igual a... Quantos acertos ele teve? Né? Igual isso aqui, ó, foi 9. Ó. E quantos erros ele teve? Bom, se ele fez 15 arremessos, tá? E acertou 9, quer dizer que o restante ele errou. Se você tirar 9, então, né? 15 tira 9, sobra 6. Então ele errou 9. Quer dizer, errou 6, tá? Desculpem aí, tá? Ele errou 6. Então, total de erros dele, 6. Agora vamos ver se o 9 sextos é possível ser simplificado. E é, né? Por 3. Ó. Vamos simplificar por 3. Então vai ficar 9 dividido por 3 igual a 3. E 6 dividido por 3 igual a 2. Ok? Então ficou 3 sobre 2, né? 3 para 2, tá? Então acabou aqui já este exemplo, tá? Está montada a razão. Vamos para mais um exemplo aqui. Uma equipe de futebol obteve, durante o ano de 2018, 30 vitórias, 18 empates e 12 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para... Olha bem, apareceu primeiro aqui, ó, número de vitórias para o número total de partidas, tá? Quantas partidas que ele disputou? A equipe disputou, né? Então vamos montar a nossa razão, tá? Primeiro vai ser o número de vitórias, tá? Que é o nosso antecedente, e depois o número de partidas no total, né? Que esse time disputou, tá? Então vai ficar assim, ó. Primeiro é número de vitórias, depois é número de partidas, tá? Então vamos montar a nossa razão agora, tá? Quantas vitórias, tá? Esse time obteve? 30 vitórias, já está aqui pronta, 30. E quantas partidas essa equipe disputou no total? Bom, ele ganhou 30, empatou 18 e perdeu 12. Então, se você somar esses três números, você vai saber quantas partidas ele disputou, né? Ele não ganhou todas, né? E também nem perdeu todas. Algumas empatou, outras ele perdeu e outras ele ganhou. Então, vamos somar tudo aqui, ó. 30 com 18, tá? E 12. Vamos somar tudo de uma vez já, pode ser, tá? 8 mais 2 dá 10. 10 mais 0, 10. Então fica 0, vai 1, tá?
1 mais 3 é 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Então, isso aqui já é o número total de partidas, certo? Então, nós vamos colocar aqui no lugar do número de partidas, colocamos o número 60, tá? Agora, o 30 e o 60, né, eles são múltiplos do 10, significa que eu posso, ó, cortar esse zero com esse zero aqui, ó, tá? O que é esse negócio de cortar zero? Você divide o 30 por 10 e o 60 também você divide por 10, você vai ter 3 sobre 6, tá? Então, vai ser igual a 3 sobre 6. E o 3 sextos ainda dá para simplificar, né? Porque o 3 e o 6 são múltiplos do 3. Então, o 3 e o 6 dividido por 3 dá igual a, olha bem, 3 dividido por 3 dá 1, tá? Sobre 6 dividido por 3 dá igual a 2, ok? Então, montamos a razão aqui, que o problema pede. Número de vitórias para o número de partidas é de 1 para 2. Está montada então a razão. Esse probleminha também já está prontinho. Vamos para o último exemplo então aqui. Esse exemplo aqui ele nos diz o seguinte, né? Em uma prova de matemática, a razão do número de questões que Laura acertou para o número total de questões foi de 3 para 4. Sabendo-se que a prova era composta de 16 questões, quantas questões Laura acertou? Tá? Então vamos fazer aqui. Vamos ficar aqui ligados nesse negócio de antecedente e consequente, tá? Está dizendo aqui, uma prova de matemática, a razão do número de questões que Laura acertou, então o número de acertos que ela teve, para o número total de questões, tá? Foi de 3 para 4. Então vamos montar essa ordem aqui, né? Isso é bom escrever, tá, pessoal? Vamos ver aqui o número de acertos dela, tá? Sobre o número total, tá? De questões que essa prova tem. Questões. Ok. Então, vamos usar o mesmo modelo aqui, né? O modelo da escrita com frações, tá? Antecedente e consequente, tá? Então, igual. Foi de 3 para 4. Olhe bem, essa informação é importante. Ó. 3 para 4. Perceba que aqui o problema já nos mostrou qual é a razão, que já está pronta a razão. Ela está escrita dessa maneira assim, ó. A para B, mas no caso aqui está escrito, né? No nosso caso aqui, o A vai valer o 3, tá? O A vai valer o 3 e o B vale o 4. Vamos montar essa razão então, pessoal. Tá? Então, o primeiro número que aparece aqui, nesse que eu grifei em vermelho, é o 3. Tá? Então, ele está ligado com o número de acertos. Então, colocamos assim, sobre, tá? E o 4 vai no consequente. Então, fica assim, ó, 3 para 4, ok? Beleza. Informação importante, hein? Sabendo-se que a prova era composta de 16 questões, tá? Quantas questões ela acertou? Então, eu tenho que pegar esse 16 agora e comparar, né, com a nossa razão aqui, tá? Só que é o seguinte, pessoal. Eu vou ter que pegar esse 16, tá? Como é o número total de questões que a prova tem, eu vou arrumar aqui, ó, no segundo número da nossa razão, tá? Porque isso aqui já está simplificado, ou seja, né, a questão foi elaborada assim. Tinha uma razão aqui, vamos supor, tá? Uma razão. Foi simplificada, chegou-se no 3 quartos. Nós vamos fazer agora como se fosse o caminho contrário, tá? Então, se a prova tem 16 questões, eu quero saber quantos acertos ela teve. Olha bem, inclusive está bem na linha do acerto aqui, tá? Então aqui, né, você pode colocar esse ponto de interrogação, você pode colocar o X, tá? Y, A, B, o que você preferir, tá? Bom, quantas questões ela acertou? Dá para achar esse número? Dá sim, tá? Você pode pensar aí de algumas formas, ó. Olha bem, do 4, tá? Para o
16 é vezes quanto? Tá? Vezes 4, né, pessoal? Se for pensar aí, ó, 4 vezes 4 dá 16. Então, se pensarmos nesse número aqui e dá certinho, né? 4 vezes 4 dá 16. Faça a mesma coisa com esse 3. Você multiplica esse 3 por 4, tá? Então, 3 vezes 4 dá igual a 12. Então, ela acertou 12 questões, ok? Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso, espero que tenha entendido, tá? Essa é a primeira aula aí de razões, tá? Vou colocar ainda outros vídeos, tá? Com questões mais elaboradas também, tá? Compartilhe com seus amigos que estão vendo essa matéria nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. E também aí na descrição do vídeo está o link para você acessar o grupo do Facebook lá, tá? Que eu montei aqui para representar o nosso canal aqui, beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima.